O Wrexham estreou na Championship com uma derrota amarga. A gente perdeu de 2-1 de virada, com os 2 gols saindo depois dos 45 do segundo tempo, mas tivemos pontos positivos na partida, a exibição foi boa, a gente levou muito mais perigo do que o nosso adversário nas chances que foram criadas, inclusive, isso porque jogamos fora de casa, contra o Southampton, que acabou de descer da Premier League e é um dos favoritos a subir. Foi frustrante, porém temos boas notícias, boas qualidades que pudemos ver dentro de campo, claro, muitos e muitos ajustes para fazer, muita coisa vai mudar ainda, mas para uma estreia num contexto difícil, foi bem positivo. E aí vamos ver então o que é que Phil Parkinson e Connor Cody, que estreou como titular oficialmente pelo Wrexham, né, já tinha jogado um amistoso, mas dessa vez esteve em campo numa partida oficial, já mostrando muita qualidade como um reforço experiente. Vamos ver o que eles tiveram a dizer depois dessa partida de hoje, trazendo aqui essa cobertura sempre completa na Wrexham Brasil, tanto sobre o que acontece dentro do clube, o que dizem os jogadores e comissão técnica, quanto também trazendo as nossas análises da comunidade sobre tudo que acontece dentro de campo, certo? E em torno dele também. Vamos lá, vamos ouvir primeiro o nosso querido comandante da comissão técnica, o Phil Parkinson. Phil, a late defeat on the South Coast. Can you share your initial reaction with us? First of all, very proud. Bom, então aqui o repórter pergunta sobre a reação inicial, né? Uma impressão inicial do jogo. Today, when the lads ran out in front of our supporters, there really was, a chance to just reflect on where we've come from. Bom, e aí ele primeiro agradece, né, a maneira que o time se comportou diante dos torcedores que estiveram ali fazendo uma bonita festa, apoiando, viajando para a costa sul da Inglaterra para poder dar apoio ao time, né? E aí diz que as chances mostram o que aconteceu. O time se comportou muito bem, né? Ficou comprometido com o plano de jogo e mostrou qualidade algumas vezes, de fato. E aí essas chances, né, foram chances bem criadas em construções rápidas, em contra-ataques, mas foram chances perdidas, né? Ele fala disso. As chances de matar o jogo mesmo, né? O Wrexham abriu 1-0 no início do primeiro tempo, controlou bem, conseguiu se defender de uma maneira, propôs, né, se defender de uma maneira bem executada até o finalzinho da partida. Se você quiser, inclusive, ver detalhes sobre o que aconteceu dentro de campo, fica de olho aqui no YouTube que vai ter vídeo de análise da partida ainda essa semana. Mas é isso, criou chances, pôde matar o jogo e perdeu, desperdiçou algumas. E outras foi mérito do adversário. Inclusive, como ele diz agora, né? Sendo justo com o Ryan Hardy, né? Na chance dele, teve gente que pode considerar que ele poderia bater melhor na bola, mas ele bateu bem, ele resolveu bem a jogada, né? Ele fez um bom domínio, saiu cara a cara com o goleiro, e aí o goleiro de pontinha de dedo tirou, a bola saiu triscando a trave, então mérito pro goleiro também, o Phil diz isso. 2-0, the stadium starts emptying and it's a completely different finish to the game. Obviously, Lewis O'Brien, when he was clean through as well. Aí teve uma chance também, né, do O'Brien, que aí algumas pessoas reclamaram de pênalti, ele tomou as costas da defesa, ia sair cara a cara, saiu cara a cara também, mas bem na entrada da área, ele foi desarmado pelo camisa 5, o Stephens, que foi quem fez o gol da virada, inclusive, e aí teve ali um braço, teve uma ação de empurrão, é um lance que, dependendo do critério, pode dar ou não. O Phil Parkinson disse que, ele falou, olha, olhando de longe não pareceu um pênalti, mas é um pênalti que pode ser dado também, né? E aí teve a bola na trave ainda, é verdade, na travessão do Josh Windass. Além de outros lances que a gente desperdiçou. A gente desperdiçou algumas chances, eu lembro de um lance com o Kiefer Moore, era um contra-ataque também, um 2-1, tinha, se eu não me engano, o Windass invadindo a área para bater assim, ele e o goleiro só, e o Moore, ele tomou uma decisão errada na hora de fazer o passe, a gente desperdiçou. Enfim, tivemos grandes chances. E aí ele tá falando da falta, né? Uma falta desnecessária, mas aí uma batida muito forte, né? Uma batida muito bem colocada, qualidade do adversário também, né? O primeiro gol do Southampton. Agora ele tá falando do segundo, falando o time defendeu bem, né? O Southampton, ele povoou um pouco mais o ataque, colocou uns bons nomes ali para disputar essas bolas, e aí começou a investir bastante nas diagonais,
nessas bolas invertidas, né, que foi como saiu o segundo gol, foi uma bola de lado do campo de defesa, praticamente pelo lado direito, que alcançou um jogador atacando a ponta esquerda, né, no caso o lado direito da nossa defesa, nas costas da defesa, e foi daí que ele conseguiu o cruzamento. Teve uma cascata de erros nesse lance, né, o último lance do jogo, inclusive, e aí nesse daí a gente não conseguiu defender. Eles fizeram gol. And just one diagonal ball we didn't deal with on the back stick, and it's punished us. But I think, as much as the gesture, as you'd imagine, is disappointed, I think we've got to reflect on a real good performance today from the boys that we've shown. Bom, e aí ele fala assim, por mais que o clima no vestiário de todo mundo foi de frustração, a gente precisa refletir a respeito desse jogo como uma performance muito boa, um desempenho muito bom que foi mostrado pelo time. E ele falou, a gente mostrou que a gente consegue competir, né? A gente consegue lidar com esse nível de competição. E tem muito trabalho a ser feito, mas a galera deu tudo que podia e a torcida deve estar satisfeita. Aí agora ele pergunta sobre o gol do Josh Windass e também sobre o lance do pênalti sofrido, né? Eu comentei esse lance aí do Kiefer Moore, do contra-ataque desperdiçado, mas isso foi algo que aconteceu com muita frequência. O Kiefer Moore se movimentando muito bem, ou brigando por espaço, e aí conseguindo abrir espaço para outros companheiros, ou também, no caso desse lance do contra-ataque perdido e no lance do pênalti, ele se movimentando muito bem para criar espaço para ele mesmo atacar e receber uma bola em condições de levar perigo na área adversária. O lance do pênalti, assim, é uma bola recuperada pelo Rex, uma construção muito rápida, a gente consegue sair bem na primeira pressão, o Josh Windass recebe com espaço para fazer um passe primoroso, assim, para uma ótima corrida do Kiefer Moore, que foi lá e entra na área e sofre o pênalti, né? E aí o repórter perguntou sobre a performance dos dois, o que o Phil acha. Yeah, I mean, first of all, I think I'm looking forward to asking the ref about that, because my interpretation of the rule is that if it's an intentional foul, denying a goal scoring opportunity, it's a straight red. Bom, e aí a primeira coisa que o Phil comenta é o seguinte: na minha interpretação da regra, quando uma falta intencional impede uma chance clara de gol, que é o que aconteceu no pênalti, é um cartão vermelho, né? Tiveram algumas mudanças, né, algumas orientações na regra nesses últimos anos, então isso ainda fica muito aberto, né? Porque também tem a questão da não punição dupla ou não punição tripla, né? O time já tá sendo punido com um pênalti, então pode impactar muito no jogo também, dar um cartão vermelho, e aí essa regra é um pouco flexibilizada, né? Mas quando é uma ação muito deliberada, assim, quando que é que essa mudança de regra não recomenda o vermelho? Quando o jogador que comete a falta está em condições de disputar a bola também, né? Fora a interpretação de ser uma chance clara de gol ou não, de ter cobertura ou não, enfim, são vários fatores, né? E aí o Phil questiona isso, né? Essa interpretação da regra. Ele falou, ele foi obviamente, visivelmente empurrado, né? Aí ele fala, mesmo que tivesse uma cobertura próxima, o Kiefer Moore ia sair em condições de finalizar, né? Então para ele é um vermelho. Mas é isso, agora ele vai comentar sobre o que aconteceu. Bom, e aí ele fala que ficou muito satisfeito com a atuação dos dois, e aí tá falando agora sobre o Kiefer Moore, né? Ele sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo, e aí ainda vai ser avaliado. Isso daí foi logo depois da partida, né? A gente já tem algumas atualizações, ele tá passando por exames médicos, e assim que esse exame sair, a comissão técnica vai poder falar melhor do que aconteceu, provavelmente numa entrevista amanhã, ou deve publicar em algum canal, né? Mas a situação é essa, ele estava jogando muito bem, ele falou que ele foi um colosso no jogo, e de fato, assim, ele fez ótimos pivôs, e assim, um toque de qualidade, sabe? Ele não só fazia o pivô para manter a posse de bola no ataque, mas ele tocava de primeira, alcançava o alvo do toque, colocava, por exemplo, o O'Brien, ou os alas, ou o Windass, né, que são esses 4 homens que atacam mais, né, ali, encostam mais no atacante, todos eles conseguiram receber em boas condições nesse tipo de jogada. Então, de fato, foi uma atuação muito boa e foi muito frustrante ele sair por uma lesão, né? Para quem não lembra do lance, ele foi finalizar, foi chutar uma bola que estava um pouco dividida ali, e aí o defensor chegou travando com muita força e o pé dele deu uma chicotada, assim, uma estiringada, foi preocupante. Na hora, assim, na transmissão, a gente
ficou preocupado com o que aconteceu. And I think all round there was a lot of really good performances, and the new lads settled in well, and we did make. E aí o Phil diz assim, ó, que no geral, de todo mundo que chegou, né, dos reforços que estrearam, eles se adaptaram bem, fizeram boas performances e o time como um todo agradou. E ele comenta, olha, foram muitas mudanças da temporada passada para essa, né? E 3 delas, inclusive, foram mudanças forçadas, né? Nem foi por opção. O Rodrigues e o Sam Smith tiveram problemas de lesões, né? O Rodrigues ainda não voltou, o Smith já ganhou alguns minutos. Além do Rathbone, né? Que também teve uma lesão no tornozelo na pré-temporada. Numa entrada bem nada legal do adversário. E aí os novos reforços chegaram bem. Ele disse que é importante também que alguns jogadores que já estavam, né, como o Max Cleworth e o Lewis Brunt foram bem. O Matt James também. É isso, falando também do Barnett, o Barney, aí que ele fala é o Barnett, né? Todos eles que já estavam também souberam lidar bem com esse nível de competitividade, né? Aí dizendo que no primeiro tempo o Barnett foi muito bem contra um jogador que jogou a Premier, né? E aí isso dá um ânimo. E aí ele comentou do Dobson também, se não me engano, falou, ele chama de Double, né, que é um apelido dele. Enfim, e aí dizendo que foi uma boa performance, e aí eles vão pegar a estrada, né, isso daí foi logo depois da partida, e vão refletir sobre isso. E é isso, eu acho que é essa mesma postura que tem que ter, é olhar para o que foi. Isso não quer dizer que ele tá achando que foi mil maravilhas, todo mundo sabe que perdeu, que por mais que tenha feito uma boa performance, o que importa no final da temporada são os 3 pontos que a gente não ganhou, né, ou 1 ponto que a gente deixou de ganhar, mas também não é porque perdeu, principalmente nesse contexto, que não teve coisa positiva. Inclusive, de fato, assim, não só uma avaliação minha, como da galera da própria transmissão, muita gente no chat do WhatsApp, a gente comentou também sobre, nos nossos comentários também, as discussões que tiveram nos posts que a gente fez pós-jogo nas redes sociais, a avaliação no geral, assim, foi de que foi uma boa performance, e isso na comunidade internacional também, né? Eu faço parte da galera da comunidade do The Local Pundit, que acompanha o dia a dia do Wrexham. No geral, foi um saldo muito positivo, assim, da atuação, além do esperado até, né? Fazer um bom jogo já seria muito bom. Ter saído com maiores chances de ganhar do que o adversário, eu acho que é além das expectativas. Mas é isso, essa liga é outro nível, não dá margem para erro. A gente pode ter muitas chances de não fazer, o adversário vai ter 2 mais claras e vai fazer. Eles vão tentar até o final, é um time de muita qualidade, a gente vai enfrentar times de qualidade, a gente vai enfrentar times que tem bom banco de reservas, que foi algo que fez muita diferença nessa partida, para manter o Southampton até o final ali, desgastando a gente não conseguiu lidar também muito com isso no final da partida. Mas, no geral, o saldo foi positivo, é isso aí. É ajustar essas coisas, também lidar com a construção desse elenco. A gente tem que lidar, por exemplo, com as lesões que pegaram o time de surpresa. Vai vir, provavelmente, mais alguma contratação ainda. O Phil Parkinson, em várias entrevistas, tem falado disso. Então é ter paciência, porque o time já mostrou que pode fazer uma boa temporada. Vamos ver agora, falando de reforços, o que disse o Connor Cody. Ele veio com bastante experiência na Premier League, talvez do elenco atual seja o que mais... Talvez não, é o que mais tem experiência na Premier League, já foi capitão de um time de Premier League, o Wolverhampton, e chegou aí para comandar a nossa zaga, ele jogando como zagueiro central, no lugar de O'Connell, que foi o titular por maior parte do tempo, onde jogou o Dan Scarr também, aquele zagueiro do meio no nosso trio, que tem tanto as funções de cobertura quanto as funções de armar o jogo também. Connor, foi bem. Vamos lá. Disappointment at not having anything to show for that performance, but how are you feeling after the opening day? E aí foi a mesma pergunta, né? Foi sobre como foi o sentimento nessa estreia, né? Mesmo com a frustração do resultado, em vista de uma performance boa, né? Really disappointed. Falou, pô, muito frustrante, né? Muito desapontante. Desapontante, existe nessa palavra. Ok, ele falou.
It's not nice. Listen, when you get Isso to não é fifth legal. division, the lad Não é legal você perder nos últimos minutos, né? don't need to be told this. Listen, it's a game of moments. We had our chances. I think if we go 2 or 3 up, I think it's a perfect performance. I really do. Coming to a really Ele falou assim, ó, todo mundo já sabe disso, não precisa ninguém falar pra eles que isso é frustrante, não precisa ninguém falar pra eles, todo mundo tá bem ciente de que nesse nível o jogo vai ser desse jeito, é no detalhe, né? Perdemos it's a algumas game of moments. We had our Perdemos algumas chances. I think chances, if we né, go 2 or 3 up, I think de it's a matar perfect o jogo, performance. I really do. 2 ou Coming to a really good 3, team. e falou que Moments, foi we uma had our chances. performance I think muito if we go boa, 2 né? or Ele 3 usou a up, I think palavra it's a perfect perfeita, performance. I inclusive. really do. Coming to a really good team, a really good stadium with a great noise, and a team who's just come down from the Premier League. So lots of positives. E aí, principalmente, ele considera uma performance perfeita, considerando o contexto, né? Que já foi citado. Um time que caiu, Lots to learn enfim, from. fora We de will learn casa. from it. But listen, we look back on the game and yeah, it's a game of moments. I think it's a E game aí of falou, temos muito a aprender disso, mas vamos olhar de volta pro jogo. É um jogo de momentos. Ele já tinha falado isso na primeira parte da resposta. É um jogo de momentos, é o jogo do detalhe, né? Eu chamei de detalhe, na moments. verdade. We had our moments, and I think if we can take them a little bit more going forward, I think we'll be in a good place. There's a lot E aí ele falou, se a gente aproveitar melhor os nossos momentos na partida, que foi o que faltou mesmo, faltou aproveitar melhor, poderemos estar numa boa posição. of new players who were trusted to start today. The manager's spoken about some of those enforced changes. What was it like for you as one of those new players to integrate into that side and put that performance into them? E é que a pergunta é sobre muitas estreias, né? Pessoas que chegaram e já estão jogando como titulares. E aí também falou que o Phil disse que algumas delas foram forçadas por questões de lesão também, né? Não que não fosse acontecer, mas aí não foi por falta de opção, né? Enfim. E aí, o que ele achou desse entrosamento, né? Dessas estreias? Perguntando pessoalmente para ele, que foi a estreia num jogo oficial. First and foremost, Falou que adorou. the crowd. Listen, I thought the crowd was outstanding. I think the noise when we come off the warm-up, I think was incredible. And we're going to E aí ele comentou sobre o barulho da torcida, sobre a galera que estava lá, né, a torcida do Wrexham, que sempre faz ótimas performances como visitante, né, sempre chega em peso, sempre fazendo muito barulho. Mais uma vez ele dizendo que foi maravilhoso a sensação de quando eles foram pro aquecimento e viram todo mundo gritando, né. believe me. So I wanted to mention that because it's a noise I've not heard in a long time, so they were fantastic. E olha só, ele falou que ele quis falar dessa questão da torcida, porque a pergunta não foi sobre isso, né? Porque fazia muito tempo que ele não ouvia tanto barulho assim, né? Right behind us from the start to the end, so it was a massive. É claro, né? Fazendo aquela média também. Mas de fato, é um fato. Ele não tá falando algo que não aconteceu, né? A torcida do Wrexham faz muito bonito fora de casa. Thank you from us, but in terms of me, it's not been hard because the lads have been amazing with me. It's an incredible group of people. It's an incredible group of men and women and anybody who's made me feel welcome. They've been absolutely outstanding. So E aí, falando sobre a adaptação, né, ele falou que ele é muito grato à recepção que ele teve, que tá sendo fácil essa adaptação, porque é um grupo de pessoas incríveis que estão acolhendo e estão facilitando esse trabalho, né? it's not been hard for me to gel in, and listen, to play in this team is really, really good. I respect everything the club have done over the last few years, and I'm loving every part of it, and I love that today. I love digging in. Ele fala que chegar e jogar numa equipe tão boa quanto essa, fica um pouco mais fácil de fato, e que ele respeita muito a trajetória que o clube teve nesses últimos anos, e tá adorando fazer parte disso, e adorou estar hoje lá podendo se doar, brigar, disputar, estar um pelo outro ali, até o final do jogo, mesmo com a frustração, com o resultado negativo, teve briga até o finalzinho. We can be a proper team, and I think we certainly showed that in the first half with the trouble we caused Southampton, who again, I'm going to say it, were in the Premier League last year, and they're a good side, so I'll keep working. E aí, ele dizendo também, né, além disso, a qualidade de jogo que o Wrexham fez no primeiro tempo, conseguindo se sair muito melhor do que um adversário que estava na Premier League no ano passado, é algo muito positivo. Então é continuar trabalhando, continuar tentando, continuar se doando, continuar um ajudando ao outro. Ele tá falando dele, né? Ajudar os companheiros dele para melhorar e ajudar o clube a prosperar. Não usou essa palavra, ele falou avançar, mas foi nesse sentido. Back going again. How much excitement will you take from the away end, from what you can do, and from the potential of what's in front of you? Yeah, listen, I'm shocked when we've been beat on a nightmare. E aí a pergunta é, assim, geralmente essas entrevistas são bem protocolares, né? Sua impressão geral, algum aspecto específico, e aí no final é o próximo jogo. Aí é perguntando sobre isso, né? Sobre
como se preparar para a próxima partida, e ele começa dizendo, ele tá espantado com a maneira que o time perdeu, foi um pesadelo. De fato, assim, 2 gols depois dos 45 do segundo tempo é muito frustrante. Mas é isso. E aí ele disse, agora é hora de olhar para o que eu fiz, né? O Cold, ele dizendo o que eu fiz de errado, olhar também, a equipe vai olhar coletivamente para o que fez de errado em termos de organização coletiva mesmo, e teve problemas nos 2 aspectos, pequenos ajustes, isso todo jogo vai ter, tá? Mesmo se a gente ganhar 5-0, vai ter aspectos positivos e negativos, coisas que fizeram errado, não existe partida perfeita no futebol, 90 minutos, isso acontece depois de todo jogo e eles vão fazer isso de novo, né? Mas isso não vai tirar o ânimo que ele tá para fazer parte desse projeto, não tira todo esse ânimo, que toda essa trajetória positiva que o clube tem traçado traz para esse momento, né? Up until now, so to experience that and see the crowd and what they were like behind us, that makes it even more exciting than what it is. So I can't wait to keep going. And like you said, we'll look back at the clips, we'll look back at where we went wrong, we'll look back at the end of the game, because we have to learn to see the game out. And where we are now, we're gonna have to be able to do that, because we put ourselves in a really good position. And like I said, can we get better in certain aspects? Yeah, but was the good parts of the game? I think it certainly was. Yeah. Bom, e aí ele continua, né? Ele conclui sobre esse ambiente, sobre todo esse gás que o clube tem, e de fato a gente vê, tá todo mundo muito envolvido, a torcida muito envolvida, comissão técnica, os jogadores, de fato, assim, mesmo quando o time jogou mal em temporadas passadas, a gente nunca via esse time faltar garra, faltar vontade, faltar entrega, né? Faltar ânimo em estar ali, ânimo não no sentido só de estar animado, felicidade, né? Ânimo que eu falo de fôlego de vida mesmo, de falar, mano, eu tô aqui, motivação, né? Acho que é uma palavra legal. E aí ele falou, olha, agora é voltar, é olhar para análise de vídeo, para análise do que a gente fez de errado, melhorar os aspectos que tem que melhorar. Foi uma partida boa na maior parte do tempo, de fato, e ele acabou de dizer isso também, e tem que ver o que fez de errado nos últimos minutos, no final da partida, porque nesse nível tem que saber lidar com o jogo a todos os momentos, não dá para relaxar, não dá para perder a concentração no final da partida e tomar 2 gols numa virada, certo? Essas foram as coletivas, alguns comentários já sobre a partida no geral. Bora para a próxima, que tem muito chão pela frente. Nessa terça-feira mesmo já tem jogo da Copa, sábado já tem Championship de novo, e esse time tem tudo para fazer uma temporada maravilhosa mais uma vez, certo? Valeu!